posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não faria não. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Olá, esperando essa live, E o meu Deus não faz. compartilha, convida seus amigos, seus familiares para participar dessa live. Não vivo pela vista, não. Clica aí nessa asa delta que tem bem aqui no cantinho, ó. Clica nela, que você consegue ver essa live para que as pessoas possam entrar também junto. Ela fica compartilhada para a pessoa. Clica nessa asa delta que tem bem aqui no cantinho da sua tela, aqui, ó. Envia agora para seus amigos para eles entrarem com a gente, para entrarem nesse propósito, conhecendo Jesus no secreto. Esse é o nosso propósito, que nós estamos começando hoje, para a glória de Deus. E eu quero muito compartilhar essa palavra com o teu coração. Quero que você também se alimente desse alimento, desse maná do céu que Deus tem derramado sobre nós nesse tempo. Então vai compartilhando que ainda dá tempo. Clica aqui nessa asa delta, ó. Compartilha com seus amigos no Instagram, para que mais pessoas venham para compartilhar dessa palavra conosco. Enquanto isso, vai adorando ao Senhor com esse louvor maravilhoso. Glória a Deus. Deus proverá. Para a sua Bíblia, vai abrindo ela aí no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Mateus 4, versículo 1 em diante. Vai deixando logo aberta aí sua Bíblia. Enquanto isso, vai adorando ao Senhor, vai entrando no secreto. Deus proverá, Deus proverá. Entra agora e já compartilha essa live com os teus amigos, com os teus familiares. Convida o povo para vir comer desse maná também. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Essa live vai ficar gravada, tá? Para quem não puder assistir nesse horário, ela vai ficar gravada e você pode assistir depois. E também quero te pedir algo. Quando você for compartilhar, se você quiser compartilhar essa live, coloca a hashtag Conhecendo Jesus no Secreto. É a nossa hashtag, tá bom? Coloca essa hashtag lá e vamos compartilhar essa live. O sinal tá legal? Tá dando pra ouvir bem minha voz? A imagem tá boa? Falei pra mim nos comentários. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Descansa nos braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Glória a
entrar, meu povo. Vou começar já já. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos lá, vamos adorar o Senhor nesse dia que Ele tem nos dado. Não tem nada melhor para fazer do que conhecer Jesus no secreto. Então que esse momento seja de adoração, seja de entrega, seja totalmente voltado para Jesus, para que Ele possa falar contigo nesse dia de hoje. Tá bom? Ouça esse louvor. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Vai entrando aí, ó, manto do Espírito. Vai entrando no secreto com Jesus. Chegou o momento de nós entrarmos no secreto com Ele. Amém? Então eu vou começar. E quem for entrando depois vai pegar aí pelo meio, mas vai ficar gravado e você pode assistir depois, tá bom? No feed. Vai ficar no feed, você pode assistir depois. Se você que não pôde entrar agora à tarde, assista depois, no horário que você puder, e compartilhe essa palavra com quem Deus tocar no seu coração, tá bom? Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Chegou o momento, vamos compartilhar agora da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você hoje. Quero que você entenda que nós precisamos conhecer Jesus no secreto, que nós precisamos entrar nesse secreto com Ele, deixar Ele derramar do seu Espírito sobre nós e que nós possamos entender quem é Jesus, que nós possamos aplicar a palavra dele na nossa vida, que nós possamos viver para Ele. Então, por isso, esse propósito, conhecendo Jesus no secreto, é um momento seu e de Jesus. É um momento meu com Jesus. Não é um momento público, é um momento seu, particular. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para esse dia, confesso a vocês que eu estava com muita vontade que chegasse logo esse dia para compartilhar essa palavra. Vai ser algumas lives, tá? Não vai ser só essa. Esse propósito vai ter algumas lives e nós vamos falar sobre as características de Jesus. Essas características que nós temos que ter na nossa vida. Essa essência de Jesus que nós precisamos carregar sobre nós. Então, nessa hora, nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, tá bom? Se você pode, abra comigo no livro de Mateus. Hoje nós vamos falar a respeito de uma característica de Jesus: resistência ao pecado. Muito forte isso. Resistência ao pecado. Hoje nós vamos aprender com Jesus como ser resistentes ao pecado, tá bom? Então por isso eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero que você acompanhe comigo, que você se alimente comigo, eu quero que você entre nesse raciocínio comigo e que você coloque a palavra no teu coração, tá bom? Para você viver essa palavra, aplicar ela na tua vida. Então vamos ler aqui agora. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Seja bem-vindo quem está entrando aí agora. Jucimara, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós estamos lendo Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Se pode, abre a sua Bíblia aí. Nós vamos continuar, estamos no versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois
fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram-se os anjos e o serviram. Glória a Deus. Aleluia por essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre uma característica de Jesus. Nós vamos falar a respeito das características de Jesus. Só um minutinho, por favor. Vai lá sozinha, vai. Tá aberto lá. Quem tem filho é assim, ela entra no meio da live. Me perdoem aí. Então, nós vamos falar sobre as características de Jesus. Nós vamos falar a respeito da resistência ao pecado. Como Jesus resistiu ao pecado. E esse capítulo e esses versículos que nós lemos aqui, nós vamos falar a respeito de como Jesus foi levado até o deserto para ser tentado. Por quê? Porque Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele sentia tudo que nós sentimos. Ele sentia dores, frio, fome. Ele sentia tudo. Ele tinha essa carne aqui também. Ele veio como homem, como ser humano. Por isso ele passou por tudo, para que nós entendêssemos que nós também podemos passar e vencer. Então é isso. Ele veio como forma humana. E nessa forma humana, ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, a palavra de Deus diz aqui, depois teve fome. O diabo chegou para tentar ele quando ele estava jejuando e orando? Nada disso. Ele chegou para tentar ele depois, quando ele teve fome. Nós precisamos entender que o diabo, ele não vem quando a gente está forte. Ele não vem quando está tudo bem. Ele vem quando tem fraqueza. Ele vem quando está tudo difícil. Sim, ele chega nessa hora. Então você precisa entender que quando você está fraco, com uma fragilidade, com algo que deixa você com uma debilidade, ele entra aí, na sua debilidade. Ele não vai te tentar onde você é forte, onde você está bem fortalecido. Ele vai te tentar aonde você está fraco. Naquele momento, Jesus estava com fome. Quando ele terminou seu jejum e a sua oração, depois ele teve fome. Ele teve fome enquanto ele estava orando e jejuando, não. A Bíblia botou isso bem claro. Depois ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo chegou. E ele chegou aonde? Qual foi a primeira armadilha dele? Qual foi o primeiro prato que ele quis colocar ali na frente de Jesus? Ele mandou que Jesus transformasse as pedras em pães, para que ele comesse e saciasse a sua fome. Essa foi a primeira tentação. Ele usou a fome. Então ele usou a debilidade do momento que Jesus estava tendo naquele momento. Ele estava com fome. E ele falou, chegou minha hora, chegou minha vez, eu vou aonde ele está fraco. E é isso que ele faz na nossa vida. Ele vai onde nós estamos fracos. Ele não vai onde nós estamos fortes. Ele vai na fraqueza.
Então ele foi naquele momento em Jesus. E Jesus, com sua forma humana, ele sentiu fome. Mas ele não se esqueceu da palavra. Ele combateu o diabo com a palavra. E é isso que eu e você temos que fazer. Quando nós formos tentados pelo diabo, nós temos que combater ele com a palavra. Com a palavra. Não é com o que eu acho, com o que eu penso. É com a palavra de Deus. Ela está escrita, ela está ali, ó, pronta para ser usada. Então, nesse momento, você precisa usar a palavra. Você precisa entrar no Santo dos Santos e colocar Satanás para correr. Ele não pode dominar a tua vida, ele não pode dominar a tua carne, ele não pode dominar nada. Ele não é dono de nada, o dono é Jesus. Então, neste momento que Jesus estava com fome, ele chega e fala, ele fala o quê? Se tu és filho de Deus. Olha como ele joga, bem jogado. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está esperando o quê? Vai ficar esperando o quê? É isso que ele faz. E Jesus foi lá na palavra e já cortou ele aí. E disse para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. Jesus usou a palavra para poder combater aquela tentação naquele momento que ele estava passando. Para mostrar para mim e para você que nós podemos vencer também. Que nós podemos, neste momento, colocar a palavra de Deus à frente e nós vamos conseguir vencer em nome de Jesus. Na segunda perspectiva, nós precisamos entender que para resistir o pecado é como matar um leão por dia, todo dia, até Jesus voltar. Não tem essa de hoje, amanhã, não. Todo dia o diabo vai te tentar. Em áreas diferentes, não importa onde você está fraco. Todos os dias ele vai te tentar. Todos os dias ele vai chegar com um prato para colocar na tua frente para você desejar. Ele vai tentar te seduzir. E ele tenta usar todos os tipos de artimanhas, como ele fez com Jesus quando ele estava ali no deserto. E olha só, depois que ele não conseguiu persuadir Jesus pela fome, ele fez o quê? Pegou a palavra, ele usa a palavra. O diabo, ele conhece a palavra melhor do que eu e você. Ele sabe a Bíblia de A a Z, ele sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele sabe ela de cor, entendeu? Ele vai usar a palavra para te persuadir. Ele vai usar a palavra para te confundir, assim como ele fez com Eva. Eva sabia que não podia comer daquele fruto, não sabia? Deus não já tinha dito? Mas ela foi seduzida, introduzida naquele cenário e ela não vigiou. O que ela fez? Desejou ser como Deus. E quando ela desejou ser como Deus, ela pecou. Ela desobedeceu. E ela perdeu aquele lugar incrível que ela vivia, onde só tinham coisas boas, o jardim do Éden. Mas por quê? Porque ela deu ouvidos para Satanás. E muitas vezes nós temos dado ouvido para Satanás. Ele tem falado ao nosso ouvido e nós temos ainda botado um cafezinho, ainda sentado com ele para escutar o que ele tem para dizer. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar ele chegar em nós e dizer o que nós temos que fazer. Mas lembra, ele só tenta na fraqueza. Ele só tenta onde você está fraco. Então não adianta nós querermos, combater ele com qualquer coisa. Não combate. O diabo não tem medo de vãs filosofias. Agora combate ele na palavra. Combate ele na palavra, em nome de Jesus. É assim que você consegue combater ele. E depois que ele vai persuadir Jesus, mais uma vez, aí ele chega em outro ponto, que a gente leu aqui. Lá no versículo 5, ele diz assim, se tu és filho de Deus, ele sempre está usando isso. Ele sempre quer usar isso. Se tu és filho de Deus, porque se tu não é, tu não vai fazer nada. Mas se tu é, tu vai fazer isso que eu tô te falando. É desse jeito que ele faz. Ele infla o nosso ego. Ele
chega em mim, chega em você e diz bem assim: se você é crente, se você é filha de Deus, por que tu não faz isso? E por que tua vida tá desse jeito? Por que tu tá sofrendo desse jeito? Por que você tá passando por esse problema, desculpa. Por que você tá passando por esse caos? Por que você tá passando por essa dificuldade? Se você é filha de Deus, se você entregou sua vida para Jesus, é assim que ele fala. E é assim que ele fica persuadindo a nossa vida. Então, nessa hora, entenda isso. Ele veio até Jesus e disse: se joga daqui. Porque na palavra está escrito: ele dará ordem aos anjos ao teu respeito para que tu não tropeces com o pé em pedra. Ele deturpa a palavra em benefício próprio. E então, Jesus disse para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai tentar Deus se jogando daqui à toa? Agora, se você cai acidentalmente, tudo bem, mas se jogar é tentar a Deus. Então, Jesus combateu de novo na palavra. De novo. Depois ele vem com mais um artifício e aí ele quer mostrar a glória dos reinos. Ele sabe que Jesus é rei. Ele sabe. Parece até que ele é burro, né? Vai chegar em Jesus e mostrar reino para Jesus. Ele é rei. Mas ele não foi em Jesus como Deus. Ele foi em Jesus como homem. E ele chegou nele e mostrou todos os reinos da terra e disse: se tu me prostrado me adorares, eu te darei tudo isso aqui na tua mão. Não. Jesus não caiu nessa. Mas muitas pessoas caem. Por riquezas, por poder, por cargos, por cadeiras. Muitas pessoas se flagelam. Muitas pessoas entram em situações que não deveriam, porque elas são seduzidas pelo poder, pela glória dos reinos deste mundo. E nós não podemos cair nesse laço. O diabo, ele tem as suas maneiras de nos atacar. Cada pessoa de uma maneira diferente, porque eu não sou igual a você. Você tem as suas debilidades, eu tenho as minhas, cada um com as suas debilidades. E ele sabe exatamente o seu ponto fraco. E é exatamente aí que ele vai. Ele foi em Jesus. Como homem, ele vai desejar glória, porque todo homem quer glória, todo homem quer dinheiro, todo homem quer poder. Então, ele como homem vai desejar. E ele vai me adorar. Não foi isso que aconteceu. Jesus combateu ele de novo na palavra. Então entenda isso. Para você combater Jesus, para você combater o diabo, você tem que combater através da palavra de Jesus. Jesus, ele tem um poder sobrenatural. O nome dele é acima de todo nome. E para que você vença, você precisa estar sujeito a Jesus. Por isso nós precisamos conhecer Jesus, saber quem ele é. Para nós resistirmos ao pecado como Jesus resistiu aqui, nós precisamos nos sujeitar a ele. Nós precisamos conhecer ele. Nós precisamos entregar nossa vida para ele e deixar ele controlar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Então, toda essa palavra, ela é para nos alertar, para nos acordar que o diabo, ele não vem quando nós estamos fortes, ele vem na nossa fraqueza. Então, onde você está fraco? Onde você está fraca? Medita nisso. Aonde eu sou mais frágil? É aí que ele ataca, então fortalece essa área. Se coloca aos pés do Senhor. Fala: Jesus, eu estou aqui. Fortalece a minha vida na tua presença, porque eu preciso ser fortalecida sobre a rocha. Sobre a rocha inabalável que é Jesus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade contra os principados, potestades nas áreas celestiais. Toda a hoste espiritual do inferno se sujeita a Jesus. Então, não fique paralisado na frente da tentação, se sentindo seduzido pela tentação. Não fique olhando para os pratos que o diabo tem colocado na tua frente e fique desejando. Não faça isso. Preste bem atenção.
tudo que vem do Senhor, você consegue sentir a paz de espírito que reina dentro de você. Quando não é do Senhor, não adianta. Não deixa você em paz. Quer seja um emprego, quer seja uma porta de trabalho, quer seja ministerialmente, tudo ele tenta, em tudo. Quer seja em relacionamento, tudo ele coloca um prato. Quando ele tá sabendo que Deus vai te abençoar, ele vem antes e joga uma seta para você cair. Então é muito perigoso. Por isso nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Estar alicerçados em Jesus, para nós não cairmos nesse tipo de tentação. Nós seríamos tentados? Com certeza. Isso foi dito na palavra. Né? Eu quero que você também leia comigo 1 Coríntios 10, 13. Abre aí comigo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Para você entender do que eu estou falando. Nós conseguimos vencer as tentações? Com certeza. No nome de Jesus. Nós conseguimos. Assim como ele conseguiu, nós também conseguimos. Não tem tentação que seja tão horrível que eu não consiga, né, dizer não para ela. Você consegue. Então, leia aqui comigo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha só o que diz aqui. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis aguentar. Antes, com a tentação, ele te dará o escape para que possais suportar. Olha aí. É Deus quem dá o escape. O diabo, ele tenta de toda maneira, mas quem dá o escape é Deus. Então, se você não tiver essa consciência, você não vai conseguir fugir do pecado. Você não vai conseguir ficar alicerçado ali na palavra e combater aquela tentação no momento. Para você combater a tentação, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa saber o poder de Jesus. Quem é Jesus? O que ele fez? Né? Então, para isso, você precisa meditar nas Escrituras. Essa palavra, eu sempre costumo dizer isso. Isso aqui não é conto de fada. Não é história da carochinha, não. É tudo verídico. Foi inspirado por Deus. Então você precisa mergulhar nas águas do Espírito. Você precisa mergulhar fundo nas Escrituras para você conhecer Deus, para você conhecer Jesus, para você entender que Ele tem poder e autoridade contra tudo. Tudo. Não tem nada que seja impossível para o Senhor, nada. Se você está sendo tentado em alguma coisa que você fala assim, eu não consigo vencer isso. É mais forte do que eu não consigo. Então você pensa nas Escrituras e você medita nisso. Olha só quem está aparecendo aqui. Não tem jeito, quem tem filha de 2 anos é assim. Não tem como segurar a criança, tá bom? Então, é ao vivo, então não tem como a gente segurar. Minha filha, fica lá, fica. A mamãe tá fazendo uma live, tá bom? Aonde eu também. Não pode. Então, queridos que estão aqui comigo e que vão assistir depois, entendam isso. Se você não estiver alicerçado na palavra, se você não estiver com a sua vida fundamentada na palavra, você não consegue. Você não consegue vencer tentação nenhuma, nem a mínima que seja. Por quê? Porque você não conhece as Escrituras, você não conhece o poder que você tem nas suas mãos com a Bíblia Sagrada. Se você tiver consciência do poder que você tem nas mãos, você não cair em tanto laço. O Senhor, Ele tem essa palavra para você nesse dia. Que você possa entender isso. Que você possa meditar nessa palavra. Resista ao pecado. Resista. Resista ao pecado. Em nome de Jesus. Desce, minha filha, por favor. Desce. Então, fica com essa palavra nesse dia. Resista ao pecado. Desce, meu amor, por favor. Desce, vai ali brincar, vai. Então, gente, é isso. Minha filha entrou aqui agora e é isso aí. A vida de mãe é essa. Você que é mãe, você entende. Então, não faz isso, tá bom? Não pode.
Então a palavra de Deus pro seu coração hoje é essa. Ô, minha filha, por favor, só um minutinho, gente. Desce ali, vai pra lá, vai, não pode. Então, o que eu queria dizer pra vocês hoje é: resista ao pecado. Resista. Não dê brecha pro diabo ficar entrando na sua vida e se ir andando na sua vida, na sua família, na sua casa. Não deixa ele ficar destruindo a sua vida e você deixando, se sentando e dando ouvidos para ele. Não faça isso. Em nome de Jesus, tá bom? Fica com essa palavra hoje no teu coração. Descansa no Senhor. Mas conhece, você tem que conhecer as Escrituras. Você não consegue vencer o mal sem conhecer a palavra, sem conhecer as Escrituras. Você não consegue. É necessário conhecer as Escrituras. É necessário conhecer quem é Jesus. E por isso esse propósito no meu coração, de podermos conhecer mais sobre ele, de podermos nos entregar mais na presença do Senhor, no secreto. Sabe? Deixar esse momento do secreto junto. Nós precisamos nos derramar mais na presença do Senhor. Nós precisamos entrar mais no secreto com Jesus e deixar Ele direcionar a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ser tentados, nós vamos cair nas tentações e nós vamos pecar contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, entenda isso. Se você peca contra o Senhor, você vira inimigo de Deus. Não podemos dar lugar para o diabo na nossa vida. Não podemos dar. Entenda isso. Entenda isso. Eu anotei algo aqui que eu achei interessantíssimo que o Senhor falou comigo. Quando Jesus estava em oração, o diabo não chegou. Mas depois que ele teve fome, ele chegou para tentar, na debilidade. Outra coisa, para resistir o pecado, é preciso estar alicerçado na palavra. Eu já disse isso aqui. E outra coisa, o diabo é covarde. Ele só vai te atacar aonde você está fraco. Outra coisa, o diabo ele usa a tentação como meio de te seduzir a pecar contra Deus. Olha isso aqui. Presta bem atenção. Ele te seduz com a tentação. Ele chega, ele te tenta, né? E ele faz você desejar pecar contra Deus. Ele faz isso. Não mexe aí não, minha filha, por favor. Ele faz você desejar pecar contra Deus. Então, entenda isso. Quando você for tentado, se lembra, se eu pecar contra Deus, eu estou virando inimigo de Deus. Inimigo. Isso é muito forte. Isso é muito terrível. Quando nós pecamos, nós estamos nos transformando em inimigos de Deus. Nós não podemos amar o pecado. Nós não podemos nos sujeitar às armadilhas do diabo. Nós precisamos entender isso. Se nós não entendermos isso, se nós não tivermos consciência disso, nós vamos ficar pecando todos os dias nas mesmas coisas, com pecadinhos de estimação. Sabe aquela coisa que você peca todo dia, pede perdão, peca de novo, pede perdão, peca de novo? É assim. Se você não entender das Escrituras o poder de Jesus, você não consegue vencer nenhum tipo de tentação, por menor que ela seja. Então, conheça as Escrituras. Conheça, navegue nas Escrituras. Entre profundamente nas Escrituras. Porque o Senhor, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te levantar. Ele quer te colocar em lugares altos. Mas para isso, você precisa ter intimidade com Ele. E para resistir o pecado, você tem que conhecer Ele. Sem conhecer a palavra, sem conhecer Jesus, não tem como resistir ao pecado. É impossível. É impossível. Então, por favor, entenda isso. Coloca isso no seu coração hoje. Foi assim que o Senhor falou comigo. Para você resistir o pecado, você precisa de quê? Da palavra. É da palavra. Senhor, mas eu não consigo aguentar nisso. Vai buscar na palavra como você vai sair disso. Tudo tem na palavra. A palavra de Deus é uma bússola do crente. Lá você encontra tudo o que você precisa.
Todas as áreas da sua vida estão resumidas aqui na palavra. O Senhor diz tudo que você tem que fazer. Tudo o que você tem que fazer, você faz de aqui na palavra. Então não existe nada que você não possa vencer se você tiver licenciado a palavra. Tá bom? Então fica com essa palavra hoje. Quero também deixar aqui mais um versículo. Que é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Também é importante. Está escrito aqui, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a quem? A Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Então, para você vencer, você precisa se sujeitar a Deus. Resistir ao pecado. E aí o diabo foge de você. Ele só vai fugir de você se você estiver alicerçado nessa palavra e se sujeitando a Deus. Precisa se sujeitar. Se não se sujeitar, não funciona. Amém? Então é isso. Fica com essa palavra no teu coração hoje. Aplica isso na tua vida. Para resistir ao diabo, como Jesus resistiu, você precisa estar alicerçado na palavra. Você precisa conhecer as escrituras. Vou bater nesse martelo, vou bater nessa tecla aqui. Conheça as escrituras. Navegue nas escrituras para você conhecer as escrituras. E você vai rebater o diabo e ele vai fugir de você. É só através da palavra. Então conheça a palavra. Se entrega na palavra. E outra coisa. Quando você for tentado, quando você for tentada, preste bem atenção. Não se sinta menos. Aí eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu não dou conta. Você dá conta sim. Você é filho do rei. Se sujeita a Deus. Se sujeita a Ele. Entrega sua vida para Ele e deixa Ele direcionar. Que Ele vai fazer tudo por você. Mas você precisa conhecer Ele. Não tem como você dizer que conhece Deus só de palavras. Você precisa conhecer Ele intimamente. Deus não pode agir na vida de uma pessoa que não conhece Ele. Não tem como. Então entregue sua vida ao Senhor. Entrega por completo. Entrega filho, família, pai, mãe, esposo, esposa. E deixa Ele direcionar. Que Ele vai fazer tudo o que Ele tem que fazer na tua vida. Amém? Então fica com essa palavra hoje em nome de Jesus. Vamos desculpando aí, né, que a criança apareceu no meio. Deu um pouquinho de uma atrapalhada aqui, mas fica com essa palavra no teu coração. Você que entrou, tá bom? Você que permaneceu aqui comigo, que o Senhor possa te abençoar, que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre a tua vida e que você possa navegar nas Escrituras, conhecer mais de Jesus e que Ele possa te instruir em tudo que você deve fazer, tá bom? Resista ao pecado, resista ao diabo, resista à tentação, que o seu galardão está na glória com Deus. É Ele quem te dá o galardão, não são os homens. Não busque galardão com os homens. Busque galardão com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. E que Deus possa te abençoar neste dia. Em nome de Jesus. E ó, fica ligado que vai ter outras lives, tá? E essas outras lives nós vamos falar sobre outras características de Jesus, tá bom? Fica na paz do Senhor. Fica ligado aí na nossa página. Amém?